eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de História do segundo ano do Colégio Emaús. Então vamos lá, as orientações. Então, na última aula, nós falamos sobre os trabalhadores, sobre as profissões, você se lembra? Nós falamos do dia 1º de maio, por que ele é comemorado como o Dia do Trabalhador, que os trabalhadores antigamente eles fizeram manifestações, eles foram à luta para uma jornada de trabalho justa, com carga horária justa, você se lembra? Então, hoje nós vamos falar sobre as profissões, né? Dando continuidade ao Dia do Trabalho, nós vamos falar sobre as profissões. Então, você vai acompanhar aí comigo a leitura, pega seu lápis, sua borracha, seu caderno de história, se você quiser fazer algum tipo de anotação, tá? Então, acompanhe aí comigo. Para garantir sua sobrevivência, o homem sempre precisou trabalhar, seja de forma remunerada ou não. Assim, as relações de trabalho foram modificando ao longo da história. Na Idade Média, época que se caracterizou pela economia ruralizada, enfraquecimento comercial e sistema de produção feudal. As relações do trabalho eram baseadas no trabalho servil, onde o vassalo era obrigado a manter fidelidade ao senhor feudal. Então aí, bem antigamente, né, na Idade Média lá, que as pessoas elas tinham que servir aos seus senhores, tinham que ter a obrigação de trabalhar para o seu senhor. Muitas vezes essas pessoas eram até servos, né? Trabalhavam em troca de moradia, em troca de alimentação. Aí, como essa situação tornou-se insustentável, cada vez mais que os servos procuravam, através de lutas, se tornarem livres para procurar um melhor meio de sustentabilidade. A partir daí, formam-se em determinados pontos pequenos unidades artesanais, constituindo cidades, valorizando-se novamente o comércio que agora cresce além dos mares. Nesse período, predominavam as profissões de sapateiro, artesãos, alfaiates e comerciantes em pequenos mercados. Então, essas eram as principais profissões da época, as principais profissões que as pessoas conseguiam conseguiam exercer na época. Entre o século XVI e XVII, começam a ocorrer os grandes descobrimentos científicos e técnicos, facilitando a instalação do sistema capitalista de produção. Então, entre o século XVI e XVII, que as coisas começaram a ficar mais modernas, as pessoas começaram a ter um conhecimento maior, né? E facilitando o capitalismo de produção, ó. Aí eu coloquei aí para você entender o que é capitalismo, tá? O capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Então, as pessoas elas lutavam para ter, para colocar a sua profissão em prática, né? Então, por exemplo, eu tenho uma padaria, então eu lutei para colocar a minha padaria em prática, para colocar ela em crescimento, para trazer um lucro para a minha padaria e um crescimento profissional da minha profissão como padeira. Só um exemplo, tá bom? Com a Revolução Industrial, o sistema capitalista se fortificou e as relações do trabalho
modificaram-se por completo. Houve um aumento significativo da produção material e do rendimento do trabalho, sendo este sistema o que impera na maioria dos países até hoje. Então, coloquei algumas profissões aí do lado para você observar. Ó, toda profissão tem seu valor. E para que você possa escolher bem qual será a sua, oferecemos a você informações sobre algumas delas. Então, aí nós temos advogada, bombeiro, cabeleireiro, carteiro, chefe, cientista de computação, cineasta, costureira, dentista, engenheiro ambiental, estilista, fazendeiro, fotógrafo, garçom, guarda de trânsito, jornalista, mecânico, médico, pedreiro, pintor, policial, professora, publicitária, secretária, veterinária. Então, assim, todas essas profissões, elas foram conquistadas com o tempo, né? Ninguém chegou a ser um médico à toa, então houve um estudo sobre exercer a medicina. Hoje, quem exerce a medicina é quem vai para a faculdade. Essas profissões como bombeiro, policial, são profissões que você tem que prestar um concurso público, você tem que fazer um curso, né? Depois que você presta o concurso público, eles vão te chamar, você vai fazer um curso lá, um treinamento para você se formar em policial, em bombeiro. Então, assim, tem profissões que você tem que estudar, né? Não tem como você exercer esse tipo de profissão sem estudar. Tem profissões que não, que você só aprende e continua fazendo com que você aprendeu, né? Por exemplo, o padeiro. O padeiro, para você ser um padeiro, você tem que aprender a fazer o pão, você tem que ter uma padaria, você tem que aprender com alguém. Hoje em dia não tem uma faculdade para falar assim, hoje eu estou me formando, vou ser padeiro. Não tem ainda. Mas é uma profissão que vai passando. Muitas famílias são assim, não é verdade? Vai passando a profissão para os seus filhos. Você conhece alguém assim? Por exemplo, tem família que o avô é policial, o pai é policial e o filho é policial. Por quê? Porque vai passando de geração, o filho gosta do que o pai faz, vai lá, presta concurso, passa, e assim vai. Então, assim, cada profissão tem a sua importância, né? Nenhuma profissão é menos importante que a outra. Você só tem que escolher qual você vai seguir. Com certeza tem profissão que você precisa estudar mais, se dedicar mais do que as outras. Mas o que diferencia uma da outra é o que? É a remuneração, né? É o seu salário. Então, assim, tem profissão que você vai ter um salário maior, tem profissão que o salário é menor, mas o importante é a pessoa escolher a profissão que ela ama, a profissão que ela gosta, que ela se sente à vontade para escolher. Então aí, ó, eu separei um poema. Acompanha aí comigo na leitura desse poema. Está escrito assim: Dia do Trabalhador. Quando eu crescer, quero ser um trabalhador, ter uma profissão que goste, ser futebolista ou doutor. Quero ser um astronauta, matemático, professor ou trabalhar no campo e ser um agricultor. Quero ser um veterinário, para os animais bem cuidar.
ou ser um cozinheiro e belas refeições preparar. Quero ser um soldado e ao meu país defender, ou ser um atleta e a maratona vencer. Quero ser presidente de uma grande companhia, ou um inspirado músico e compor uma sinfonia. Eu posso ser tudo isso, porque os homens em união defendem os seus direitos, a pátria, a paz, o pão. Mario do Rosário Macedo. Então aí tem um poema falando sobre algumas profissões, né? Do que você quer ser quando crescer. E aí, o que você quer ser quando você crescer? Você já sabe? Eu lembro quando eu era criança, eu queria ser muitas coisas. E com o tempo, nós vamos crescendo, vamos aperfeiçoando, gostando de uma coisa, gostando de outra. E a gente sempre muda. Tem gente que fala assim, eu vou ser veterinário. Quando cresce, fala quando criança a vida inteira e quando cresce realmente é veterinário. Então, é algo que você vai trabalhando aí no seu coração para ver o que você vai ser quando crescer, né? Aí tem as profissões. Então, o que você quer ser? Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Tem milhares de profissões. Tem pessoas que elas conseguem exercer duas profissões. Ela consegue, por exemplo, ser um secretário e nos finais de semana ser fotógrafo, tirar fotos em casamentos e em eventos. Ela consegue, por exemplo, trabalhar em uma contabilidade e ser uma cerimonialista. Então, assim, existe várias profissões, todas dignas e importantes, cada um com o seu salário, né? Cada um com o seu jeito, e você ainda, né, pode pensar aí no que você quer ser, o que você vai precisar fazer para chegar até lá. Às vezes você quer ser um médico, para você ser um médico você vai ter que estudar bastante para ser um médico, na verdade. Tem que entrar numa faculdade de medicina, estudar muitos anos, se formar, fazer uma especialização. Então, o importante é você pensar que você vai precisar estudar bastante, não é verdade? Para ser o que você quiser ser. Mesmo que seja uma profissão que não precise de faculdade, você vai ter que aprender sobre ela para exercer. Então, aí nós temos alguns desenhos, nós podemos ver aí a bailarina, temos aí uma pessoa trabalhando no escritório, uma aeromoça, temos aí um mergulhador, temos vários aí, garçom, policial, fotógrafo, tem uma salva-vidas aí, tem uma mãe, tá vendo uma mãe cuidando do seu bebê? Pode ser que seja uma babá também, né? Nós temos aí várias profissões, jardineiro, nós temos os agricultores no campo, tá vendo esse homem aí pegando esse milho? É um agricultor, né? Nós temos o cozinheiro aí também, tem cantor hoje em dia, as pessoas, né? Elas cantam, elas conseguem ter uma profissão cantando, tem jogador de futebol, tem jogador não só de futebol, de basquete, de vôlei, tudo isso é uma profissão. Nós só temos que ficar atentos às oportunidades, aos cursos, né? Estudar, focar, que você consegue exercer a profissão que você quiser, ok? Então aí, agora é a sua vez. O que você quer ser quando crescer? Você já pensou sobre esse assunto, sobre o assunto? Escolha uma profissão que você gostaria de ser e faça um lindo desenho, tá? Então, você vai pensar aí, professora, eu quero ser uma cantora famosa. Então, você vai fazer um lindo desenho, você de cantora. Eu quero ser duas profissões, professora. Não tem problema, tá? Eu quero ser uma policial, eu quero ser
uma cantora, eu quero ser um fotógrafo e eu quero ser um professor. Não sei o que você quer ser. Então, você pode ficar à vontade para fazer o seu desenho bem feito. Depois você vai tirar foto do seu desenho, da profissão que você quer ser e vai nos enviar, tá? Postar a sua foto. Eu aguardo para mostrar nas próximas aulas. Combinado? E até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.